Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui. Hoje eu vou falar quais são os livros de André Luiz, que para todo bom conhecedor da espiritualidade e que queira conhecer a espiritualidade, que esteja estudando a espiritualidade, é muito bom saber das obras de André Luiz. É bom ter esses livros para ir lendo, né? Ir lendo, observando, refletindo sobre o mundo espiritual. Porque a obra é sobre isso, é sobre o mundo espiritual. Essa obra de André Luiz é uma jornada maravilhosa, né? O volume, a coleção, A Vida no Mundo Espiritual, é o nome da coleção, que vocês vão, de certo, adquirir ou baixar na internet. Tem sites aí, como eu já falei, que baixam, né, gratuito, e vocês podem imprimir os livros ou ficar com eles dentro do computador para ir lendo, né? Pode uma coisa ou outra. Então, pessoal, o primeiro livro, vocês sabem que foi Nosso Lar. Primeiro livro dessa obra toda, de 13 etapas, né? Foi Nosso Lar. Então, diz assim Nosso Lar. Após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Pouco tempo depois é levado à colônia espiritual Nosso Lar. Esse pouco tempo aí é pela espiritualidade amiga, porque, na verdade, foram 8 anos terrestres. Um lugar que nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. E é nesta região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade, a nossa espera após a morte. Ele não sabia disso, né? Ele não tinha conhecimento do mundo espiritual, ele foi saber lá. Uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. No primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual, repleta de intensas atividades, em que se localiza como modelar a organização, a colônia Nosso Lar, onde espíritos procedentes do plano terrestre passam por recuperação e educação espiritual, antes de continuar seus caminhos. A narrativa vibrante, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1944, é a preferida de milhares de leitores espíritas, tendo sido adaptado para o cinema na década de 2000, né? Vocês vejam, então, ele desencarnou, ficou 8 anos no umbral, mas ele não sabia, ele desconhecia isso, né? Como acho que mais de 90% das pessoas aqui na Terra desconhecem, né, que existe o mundo espiritual, que são atividades que não param, que existem nas colônias, né? Quando as pessoas estão nas colônias ou mesmo fora delas. Por isso é que há necessidade de ter um conhecimento espiritual, para que não se fique vagando por aí, quando se ir, né? Não fique como um espírito errante, que na verdade, se nós tivermos um conhecimento, a espiritualidade vem e nos protege e nos leva para conhecermos esses lugares e ficarmos lá. Falando aqui, abrindo um parênteses sobre essas questões das colônias espirituais, eu quero dizer a vocês que cada local tem milhares de colônias espirituais pelo mundo afora, né? Essa, Nosso Lar, ela é sobre Rio de Janeiro, um pedacinho do sul de São Paulo e um pedacinho de Espírito Santo. Mas para lá para Santos já existe a outra, que é a Alvorada Nova, que é uma colônia maior ainda que Nosso Lar. No sul temos muitas colônias boas também, né? A colônia de Gramado, a colônia no oeste também, com divisa também com a Argentina. Nós temos colônias no Paraná. Em todos os locais tem certas colônias, que são os moradores, quando se vão, se tiverem crédito, né, vão para esses locais. No norte, nordeste, no centro-oeste, temos milhares de colônias só no Brasil. Mas geralmente, aqui uma dica para vocês,
Por exemplo, um espírito que viveu e que desencarnou na China, que não conhecia outro idioma no mundo, somente o chinês ou outra denominação de algum outro idioma que tenha lá, ele não vai ser levado para colônias que sejam fora daquele seu ambiente conhecido, porque não havia procedência de uma coisa dessa. Como ele ia se ver um espírito nascido na China, né, falando só chinês, mandarim, essas coisas, como ele iria se adaptar a uma colônia, por exemplo, aqui no Brasil, que falasse o português, não é? Então não teria como, ele não iria se adaptar. Até para os indígenas tem colônia espiritual. Por quê? Porque os indígenas têm também os seus idiomas, né? Aquela parte toda que eles falam em outros jeitos de falar, né? Falam com outras formas de falar. Então, não tem como um espírito ser levado para uma colônia que fale um outro idioma que não seja conhecido por aquele espírito. Vocês estão compreendendo? Então, por isso que no Brasil tem colônias, que até na Amazônia tem uma que cuida só de doentes, né? Pessoas que desencarnaram com problemas de coração, tem outras que falam com problemas de câncer, entenderam? Então, até especificamente tem colônias que tratam de enfermidades das quais os espíritos passaram aqui na Terra. Vocês estão compreendendo? Então, nosso lar, André Luiz foi para nosso lar, passou 8 anos no umbral, porque ele não sabia de nada, ele desconhecia, ainda foi chamado de suicida, né? E ele não se achava suicida porque ele não tinha feito nada contra ele próprio, mas ele tinha, na questão da comida, né? na questão da comida, da alimentação e das bebidas. Foi o que acabou com o corpo físico dele. Bom, o segundo livro dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, é o livro Os Mensageiros. Em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Ou seja, espíritos que renasceram, né, como teria que fazer, né, uma certa missão e que não deu para cumprir essa tarefa, né? Então, escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual, em contínua evolução, os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho, aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Então, a missão de André Luiz aqui foi ajudar, né? Ajudar esses espíritos que nem sempre conseguiram alcançar suas metas, as suas tarefas, renascendo, né? Renasceram, voltaram, mas não conseguiram cumprir, né? Então, André Luiz veio nesse livro Os Mensageiros, né? Ele com outros ajudar esses irmãos que não conseguiram, né, as suas tarefas específicas. O terceiro livro é Missionários da Luz. Hoje nós vamos falar de 5 livros. Em outro vídeo, mais posterior, nós falaremos de outros livros. Esse número 3, livro número 3, são os Missionários da Luz. Com psicografia também do Chico Xavier, né? Os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É aquilo que a gente já falou nos vídeos, né? A equipe que trabalha no renascimento é a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, que não é só aqui na Terra, né, pessoal? É no mundo espiritual também.
A participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas, contatos entre os planos terrestre e espiritual. É o terceiro volume da coleção, né? Missionários da Luz ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. Então, neste livro, Missionários da Luz, que é o volume número 3, eu oriento aí lendo um de cada vez para ir entendendo aos pouquinhos, né? Porque o Missionários da Luz vai trazer aqui, né? Vamos dizer assim, formas de ensinamentos, de orientações na questão do perispírito. Então é coisa muito importante. Como é que os perispírito molda, né? Como são os amigos espirituais que moldam esse perispírito dependendo do que fizemos, do que fomos, no que queremos progredir para a próxima vida, né? Então aquele contato todo com o perispírito, como será esse corpo físico? Então essa jornada toda aqui, entre os mentores e o futuro espírito, corpo físico, que vai abrigar esse espírito, tem que ser muito bem estudado para quem está estudando, né? O número 4 é Obreiros da Vida Eterna. É o livro número 4. Nós vamos aqui até o 5 e em outro vídeo, mais para frente, a gente faz outros livros, a gente vai falando dos outros livros. Esse Obreiros da Vida Eterna é a partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir. O Espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. Aqui, os espíritos que já se dedicaram ao bem, conseguiram, né, vamos dizer assim, um gancho para subir mais, ele mostra aqui, né, ele apresenta o trabalho desses amigos espirituais que fazem, né, auxiliam nessa transição para os planos mais superiores, né? É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios das doutrinas espiritualistas, de profundos exemplos, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo. Olha que maravilha! Aqui no Obreiros da Vida Eterna já está nos mostrando, né, as imensas dimensões vibratórias do universo que a gente habita, do universo esse aqui, né? Não são dos universos paralelos, são do universo que a gente habita aqui. E como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Esse livro Obreiros da Vida Eterna é show de bola também, né? Que mostra como é que os mentores, né, os amigos espirituais auxiliam, né, o espírito que está aqui precisando evoluir e que já alcançou um certo grau, né, de evolução. E espíritos superiores viajam de outra dimensão vibratória para pegar esse espírito e levá-lo para dimensões mais superiores. E para encerrar este vídeo, é o 5º livro, que se chama No Mundo Maior. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o Espírito André Luiz aborda os motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura, ou seja, problemas no corpo mental inferior e superior, né? Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia, psicose, são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados, apresentando tratamentos da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e...
Especialmente durante o repouso do corpo, o autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, esses 5 livros aí, para começar, está ótimo vocês terem eles aí na sua casa, para vocês irem lendo, irem observando, irem... Eu estou aqui com o meu telefone tocando, não sei nem se perturbou o vídeo, depois é o que eu vou ver, é meu filho tocando para mim. Então, pessoal, vamos lá, vamos estudar cada vez mais a doutrina, todos os entendimentos, as análises radiestésicas e espirituais que abordam esses temas, que vê o que a pessoa tem no campo mental para tratar. Fiquem com Deus, até a próxima, espero que tenham gostado. Namastê para todos, paz, saúde, proteção.